Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do nosso Welcome Aboard, o nosso ponto de encontro para falar de viagem, para falar de turismo para vários lugares do mundo. E hoje nós vamos começar, obviamente, com o nosso destino número 1, falando de Orlando. E aí, Francine Pantaleão, tudo bem? Olá! E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema, eu diria que muito importante: planejamento de viagem. Vamos falar aqui como planejar, o passo a passo de um planejamento de viagem e, o mais importante, quando começar a planejar a sua viagem. Que, por falar nisso, está no momento crítico, eu diria. Estamos vivendo uma pandemia e a pandemia tem trazido desmotivação para as pessoas que pensam em viajar, principalmente Estados Unidos, fronteira fechada, essa loucura toda que a gente vem vivendo. Mas eu diria para você, é um bom momento sim para você planejar, ainda que você não tenha a data definida, precisa, você pode começar a curtir a pré-viagem, você pode começar a curtir esse planejamento e a gente vai te ensinar a planejar qual seria um passo a passo, na nossa opinião, importante para você cumprir, para que você tenha a melhor viagem da sua vida. E hoje em dia, Francine, eu já vou te falar uma coisa. Antes de falar de planejamento em si, eu quero falar um negócio. Planejar uma viagem para Orlando é viver alguns momentos especiais junto com as pessoas que você mais ama. É verdade. Planejar uma viagem para Orlando é você poder reunir, antes de viajar, aquelas pessoas que vão passar aqueles dias juntinho com você. É poder começar já a imaginar o cheiro do lugar. É você imaginar os lugares em si, as atrações. É você poder imaginar como são os lugares para aqueles que nunca foram. É poder já sentir aquele arrepio na hora que o despertador toca de manhã e você olha assim, abre os olhos e fala, caramba, Orlando tá do lado de fora da porta do meu hotel. É você sentir aquele arrepio de dizer, caramba, tá chegando o momento de botar os meus pés naquele corredorzinho do aeroporto, embarcar dentro do avião e, chegando lá, desembarcar na terra mais mágica do mundo. Então Orlando traz tudo isso e planejar traz essa experiência pro pré-viagem. Ou seja, você já pode começar a curtir a sua viagem antes mesmo de embarcar. E acho que isso é o mais gostoso. E planejar é tão bom quanto a viagem em si, porque depois que você voltar da sua viagem, das suas férias, você vai lembrar não só dos dias que você passou em Orlando, mas dos dias pré. Você vai falar, caramba, lembra aquele dia que a gente estava planejando, a gente imaginava que ia ser desse jeito, e aí foi do outro jeito, e é tão gostoso, Porque você viaja para Orlando com as pessoas que você ama, seja amigos, família. Então, assim, é tão bom, esses momentos, ficam na memória, assim, é um pacote só, eu diria. E eu vou te dizer mais, esse planejamento, hoje na pandemia, obviamente, limitado, tudo tá limitado, mas eu diria pra você, se você tiver oportunidade, claro, hoje online, mas enfim, sabe a coisa mais gostosa, na minha opinião, pra planejar? É você abrir um computador, uma televisão, um celular, não importa, o que você tiver disponível, fazer uns quitutes, os comes e bebes mesmo, botar uma mesinha, chamar essa turma da viagem na sala da sua casa, na sala da casa de alguém, ou na mesa da cozinha, ou no chão, não importa. Ou no computador nos dias de hoje, Exatamente, do jeito, sim, quando puder estar junto é mais gostoso ainda, mas hoje é possível, via computador. Mas enfim, você tá com essa galera, quitutes, comes e bebes, e assim, musiquinhas de Orlando Rádio tocando. MD1 tocando. Eu não queria fazer essa propaganda, Como mas... não? Deixa eu aproveitar o espaço, Obviamente, a melhor rádio do mundo, a rádio mais feliz do mundo, que vai botar você já no clima de Orlando e aí começar a debater, porque assim, na verdade, um planejamento de Orlando não é só um planejamento, Ele é um momento de você descontrair com as pessoas que você ama, imaginando, sonhando, imergindo, vivenciando, já mesmo antes de estar lá, toda aquela magia que aquele lugar mágico oferece. Então, vamos lá, Francine Pantaleão. Dito tudo isso, vamos começar o nosso planejamento. Eu diria para você que está ouvindo o nosso podcast, o nosso Welcome Aboard, que você... Assim, nós temos isso aqui escrito também lá no post do site. O nosso Welcome Aboard tem um site. Você pode acessar pelo portal md1.com, que eu acho que vai ser o jeito mais fácil de você acessar. Tá lá a aba podcast. Pronto, você vai cair lá. Nesse post, no planejamento, você vai ter o tópico passo a passo para que você possa depois pegar e acompanhar isso quando você estiver fazendo o seu planejamento. Eu diria, Francine, que o primeiro ponto
para um planejamento parece tão óbvio, mas ele não é. Sabia? Quando eu disser que você que tá ouvindo o nosso podcast vai dizer, esse cara tá maluco. Isso é óbvio. Pois eu vou te dizer que não é. O primeiro ponto é você dizer, quero ir para Orlando. E dizer quero ir para Orlando não é simplesmente pensar, eu queria ir para Orlando, é tão legal lá, né? Poxa, Orlando. Não, é a decisão. É o foco. A tomada da decisão é o que vai fazer você viajar para Orlando. Quer você seja um multimilionário, amém, que continue sendo com seu trabalho e com seu esforço, né, que não precisa, né, de grandes coisas, pode decidir da noite pro dia. Quer você seja uma pessoa que acha que não teria a menor condição de viajar para Orlando jamais na sua vida, pois esse primeiro ponto, quero ir, eu diria que é a decisão entre você ir ou você não ir. E as pessoas que dizem eu quero ir e se determinam a ir, elas vão, Francine. E você pode ir, Com ainda certeza. ainda que nem você acredite que você possa. É verdade. Então vamos lá. Quero ir para Orlando, me decidi. A partir de hoje, vou começar já a viver essa pré-experiência. Vou começar a buscar tudo o que eu preciso para fazer, então, o meu planejamento. Porque eu vou para Orlando. Decidi o meu destino e decidi que eu vou porque eu posso. E pronto, Francine Batalhão. Segundo tópico. Quais são as pessoas que vão com você? Qual é o seu grupo de viagem? Vai sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, seu namorado, sua namorada? Quem vai com você? Exatamente. Saber quem vai, eu acho que é muito importante, porque isso vai determinar muitas coisas. Desde o custo da viagem, né, até o curso da viagem. Então, quem vai? É começar a falar mesmo. Falar com o marido, com a esposa, com os filhos. É falar com o pai, com a mãe, com os amigos, com os melhores amigos. Dizer, gente, vamos pro Orlando. Convencer a galera que você gostaria de estar em Orlando a embarcar nesse sonho junto com você. Então, quem vai é o segundo ponto mais importante. Decidido isso, Francine. Decidido isso, meu amigo, você vai ter que fazer pesquisas. Isso é um dos pontos mais importantes da sua viagem. Por quê? As pessoas acabam assimilando Orlando com Disney, né? Que não é errado. Errado não tá, como dizem. Mas Orlando vai muito além dos parques que não são somente Disney. Tem Universal, tem os parques do Grupo SeaWorld, tem o Busch Gardens, que é do Grupo SeaWorld, mas não fica ali em Orlando, fica em Tampa, uma hora e pouquinho de Orlando. Então, assim, vamos começar a fazer suas pesquisas. Já quero deixar uma dica aqui, vou aproveitar o espaço, né? Você já baixou o aplicativo do MD1? Porque lá tem tudo que você precisa, tudo organizadinho para você começar a entender mais, né? Então ali tem tudo, tem os parques que tem em Orlando, atrações extra parques, porque Orlando ali tem muitas atrações, tem museus, tem coisas diferentes para você visitar. Restaurantes, a Flórida em si tem praias, né? Miami é uma delas, que é uma das mais conhecidas, mas assim, tem várias praias, cidadezinhas lindas, pitorescas que tem ali próximas a Orlando. Então vamos estudar, vamos pesquisar. O que tem em Orlando? Maravilha, já entendi. Esse estudar, na verdade, Francine, eu acho que ele cabe naquele momento que eu comecei no início desse podcast, né, falando de reunir a galera hoje na pandemia, que seja virtual, mas é um pouco disso. Na hora de reunir essa turma, é começar a descobrir junto com a turma da viagem o que tem em Orlando, né? Então, assim, muita gente que tá aqui, você de repente que tá ouvindo o nosso podcast agora, você fala assim, poxa, eu sei, Orlando tem Disney, tem Universal, eu acabei de ouvir que a Francine falou que tem Busch Gardens, pronto, já sei. Aí quando a gente começa a desdobrar, né, e nos próximos episódios nós vamos começar a desdobrar muita coisa. Esse podcast vai ter um episódio por semana de N assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que você vai se encantar, muitos deles recebendo convidados especiais e etc. Mas vamos lá. Quando a gente tá falando de Orlando e de parques, você que falou, já sei, é Disney, Universal e agora descobri que tem o Busch Gardens porque a Francine falou, eu diria pra você o seguinte, a Disney tem 4 parques, por exemplo, e as pessoas, nem todo mundo sabe disso, ninguém é obrigado a saber disso. A Disney tem o Magic Kingdom, que é aquele parque do castelo, a Disney tem o Epcot, que é aquele parque da bola, a Disney tem o Animal Kingdom, que é aquele parque que o símbolo é aquela árvore linda da vida, e a Disney tem o Hollywood Studios, né, o Hollywood Studios que hoje eles estão usando como tema, né, como atração, quer dizer, se bem que Star Wars agora tá um pouco tomando o lugar também, mas ainda o Hollywood Tower Hotel, né, o Tower of Terror, o elevador que despenca. É o ícone ali, né, do parque. Ainda é o ícone do parque. Então a gente já falou de 4 parques da Disney. A Universal tem 2 parques, né, temáticos. Ele tem Universal Studios e eles têm o Islands of Adventure. Então esses 2 parques, eles ficam ligados por um calçadão, né? Então assim, em ambos tem Harry Potter. Eu queria ir no parque do Harry Potter. Harry Potter não é um parque. Ele está presente nos 2 parques da Universal, que a gente também vai falar. São áreas temáticas. São áreas. A gente vai também falar disso num outro episódio, né?
E o grupo SeaWorld, a gente está falando dos principais, né? O grupo SeaWorld tem 2 parques temáticos, que é o SeaWorld e é o Busch Gardens, que fica em Tampa, ali pertinho de Orlando. Então, ó, só nessa brincadeira que a gente falou aqui, ó, já são 7 parques, 7 não, 8, né? 8 4 da parques, Disney, 2 da Universal e 2 do grupo SeaWorld, que as pessoas às vezes nem sabem, porque não tem obrigação de saber que existem. E isso tudo vai ter que fazer parte do seu roteiro. E fora os parques aquáticos, hein? Sim, a Disney tem 2 parques aquáticos, o grupo SeaWorld tem 2 parques aquáticos, o Universal Studios tem 1 parque aquático e ainda tem alguns adendos. A gente tem, por exemplo, a Legoland. A Legoland é muito pouco conhecida no Brasil, mas é um outro parquinho temático, né, que a criançada geralmente gosta. Sim. Por isso é importante, naquele tópico 2, o tópico passado, né, anterior, que dizia quem vai no seu grupo. Tem criança, só tem adulto? Quem que vai? Então, entender tudo isso vai fazer com que você faça o seu planejamento ser eficiente, Francine. Passando de tópico, agora um dos momentos mais importantes depois de tudo isso, entendi o que tem Orlando, entendi o que eu posso fazer, agora eu preciso saber o seguinte: quando eu vou para Orlando? E quando Qual não é a data? época do ano. É a época do ano. Isso vai mudar muita coisa, não é verdade? É verdade. Como, por exemplo, no seu orçamento, né? Tem alta temporada, tem baixa temporada, tem também, olha, de repente você vai falar, olha, mas eu quero muito pegar o Natal em Orlando. Então, assim, você vai se planejar para pegar o Natal em Orlando, você vai fazer aquelas pesquisas que você fez, você já vai saber que tem festas de Natal, enfim, né? Se você Eventos especiais. Eventos especiais, eventos que são pagos à parte, como no Magic Kingdom, por exemplo, tem o Mickey's Very Merry Christmas Party. Que é isso? É uma festa, uma celebração de Natal ali, uma festa que você precisa de um ticket extra. Aí a pessoa que não fez o planejamento, por exemplo, ela não sabe que isso acontece em noites selecionadas e ela não sabe que para você poder participar, você precisa comprar um ingresso à parte. Aí, de repente, você não comprou esse ingresso, você tá no Magic Kingdom, você tá ansioso ali para poder assistir o show de fogos que acontece no Castelo da Cinderela e você vai ter que sair do parque às 7 horas da noite porque você não comprou o ingresso, porque você não fez seus estudos, suas pesquisas e você não sabia disso, né? Exatamente. Assim como essa festa, existem outras em todos os parques, né? Como na época de Halloween, por exemplo, ali em setembro, outubro, novembro também, né? Entre Halloween e Natal, existem muitas festas, muitos eventos, os enfeites vão mudar. Também tem um ponto muito importante nesse tópico, que o quando, né? Que é a época do ano, que é a questão climática. Com né? certeza. A questão estação do ano, ou seja, é primavera, é verão, é outono, inverno. Vale lembrar que Orlando é uma cidade muito quente o ano todo e muitas pessoas não sabem disso. Sabe por quê, Francine? Eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Às vezes, quando eu tô conversando com pessoas que nunca foram para os Estados Unidos, qual é uma das referências maiores que as pessoas têm? Né? Frio. Filme, né? E o filme geralmente está no Natal. Frio, exato, é. Tá no inverno, geralmente as pessoas estão encapotadas. E assim, isso não é uma realidade da Flórida definitivamente. Não, nem mesmo no inverno lá, vou dizer que no ano passado nem se teve inverno na Flórida, né? É, o inverno na Flórida, quando nos dias frios, a gente pode dizer que eles são bem frios. Sim. Mas assim, em 95% do ano, a Flórida é um estado quente. Orlando é uma cidade quente, os parques que ficam ali não é bem Orlando, né? Os parques ficam em a Disney fica em Lake Buena Vista, ali pertinho de Kissimmee, mas enfim, tudo nos arredores de Orlando. É uma cidade majoritariamente, se é que eu posso usar este termo, quente, né? É, e pra você entender, mas como eu vou saber qual estação do ano é agora em Orlando? Nós estamos sempre no oposto, né? Quando aqui é inverno, lá é verão. Quando aqui é primavera, lá é outono. Exatamente. Então pronto, é sempre o oposto daqui do Brasil. E obviamente também no aplicativo do MD1, no site do MD1, enfim, nas redes do MD1, você tem todas estas informações disponíveis para que você possa pesquisar. E vou te falar, Francine, fazer uma pesquisa desse tipo é delicioso, viu? Você descobrir as magias e as delícias de Orlando é algo fantástico e delicioso. Enfim, de decidir que, assim, claro, em relação a isso também tem aquela questão de ver, né, se férias escolares, férias do trabalho. De repente a pessoa não consegue, né? Vou decidir, eu quero ir em maio. Não posso, porque eu tenho filho, então eu posso ir em julho, dezembro e janeiro. Exatamente. Então já tá definido que você vai numa dessas épocas. Então já vale a dica pra você, meu querido amigo, minha querida amiga que tá ouvindo esse podcast, que julho é o
pico do verão, eu diria assim, Orlando. Julho e agosto é o auge do verão. Quentíssimo. Né? Dias de 40 graus, de derreter o picolé. Então, assim, você vai passar muito calor, vale a pena, né? É high season. Então, isso é outra coisa importante, né? As altas e baixas temporadas, inclusive, interferem no valor das coisas, hospedagem, etc., claro, né? E dezembro, janeiro, fevereiro é o inverno nos Estados Unidos, em Orlando, né? Então, assim, é um período que você tem melhores chances de pegar uma temperatura mais amena ou mesmo um frio intenso, depende, né? O frio em Orlando, ele é de fato frio, mas enfim, já fica essa dica porque, como é sabido, né? Essas são as épocas de férias escolares. Sim. Então, assim, normalmente seria um momento onde as pessoas, na sua maioria, teriam disponibilidade de estar visitando Orlando. É verdade. Já definida então a época do ano que você pretende viajar, falta você decidir agora quantos dias você pode ficar. Posso ficar uma semana, posso ficar 20 dias. Olha que maravilha, né? Que bênção. Porque sabendo a quantidade de dias, você vai conseguir definir verdadeiramente o seu roteiro, né? Fazer aquilo, olha, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que está dentro do meu orçamento fazer. E o que eu quero visitar, o que eu quero conhecer, tudo isso vai depender de quantos dias você vai ter disponibilidade para ficar em Orlando. Então, ó, só para recapitular assim rapidamente. Nosso primeiro tópico lá foi o quero ir, decidi que quero ir. O segundo é quem vai, né? Quem são as pessoas que vão viajar comigo? O terceiro, o que tem em Orlando, ou seja, fazer aquela pesquisa mesmo, é sentar no computador, pegar o aplicativo do MD1, o site do MD1 e debulhar. O quarto, quando? Que época do ano eu vou? Janeiro, fevereiro, março, é verão, é inverno? Entender essa época do ano. E o quinto tópico, quantos dias eu tenho disponíveis, né, ou de agenda ou mesmo de recursos financeiros, porque é muito importante lembrar que a gente está falando de dólar, etc. Claro. Quantos dias, então, eu tenho de disponibilidade para ficar em Orlando? Não é vontade é de ficar para sempre. Mas assim, quantos dias eu tenho disponibilidade para ficar em Orlando? Definido isso, Francine, eu acho que um próximo ponto é muito importante, é saber o seguinte, como eu vou me locomover em Orlando? Afinal de contas, lá tudo é longe, né? A referência americana é diferente da brasileira, não é? É, total, né? Eu diria que assim, lá de qualquer ponto para qualquer ponto, coloque aí de 20 a 30 minutinhos, vai? Porque é tudo bem longe. Então, assim, você precisa definir, eu vou utilizar o meio de transporte público ou então vou ficar num hotel que tem transfer e o meu foco é fazer os parques, eu tenho aquele horário definido e pronto, ou vou alugar um carro, né? Ou andar de táxi. Aí, primeiro, acho que você tem que pensar, tem pessoas que não dirigem. Sim. Ou tem pessoas que dirigem no Brasil, mas tem medo de locar seu carro lá por conta de leis de trânsito, essas coisas todas. Então acabam que, gente, na minha opinião, assim, se você dirige no Brasil, você vai querer dirigir eternamente em Orlando, porque lá é maravilhoso. Não, a pessoa que dirige no Brasil, principalmente, eu sei que a gente tem muito seguidor, muita gente aqui de São Paulo, né? Então, assim, você que dirige em São Paulo, meu amigo, você pode dirigir em Hong Kong, pode dirigir em qualquer lugar do mundo. Não tem tempo ruim. Em Orlando você vai tirar de letra. Então, isso é muito importante, Francine. Se o grupo de viagem tem 1, 2 ou 3 motoristas, seja lá quantos forem, que se habilitem a dirigir, diga, eu vou dirigir, eu penso que você não vai ter dor de cabeça. Sua carteira de motorista daqui é válida lá, você não precisa de nada especial, tá? Então, assim, é chegar, locar um carro e essa... Só precisa estar válida, óbvio. Óbvio, mas essa é a nossa. Isso é obviamente, é gosto e opinião, mas essa é a nossa opinião da melhor opção. Muitos dos hotéis, nem todos, mas a maioria, oferecem o transfer. O que é o transfer? É aquele ônibus, aquele transporte geralmente gratuito entre o hotel e os parques. Quais são os contras? Que às vezes você vai ficar vinculado, né, ao horário do transfer, às localidades e às vezes, enfim, às vezes eles não levam para todos os lugares, às vezes eles fazem só uma escala, uma ponte em algum lugar e você tem que se virar para ir para o outro. Então, assim, o carro definitivamente é o seu maior aliado, né, para que você possa se locomover da forma que você quiser. E, obviamente, cada um desses tópicos, e mesmo vamos falar sobre carro, o como alugar, como fazer, o que vale, a minha carta, quais as leis do trânsito, isso vão ter podcasts, vão ter outros episódios que a gente vai abordar profundamente esses tópicos, né, para que você tenha toda a segurança do mundo a hora que você for colocar os seus pés na terra mágica. E uma dica só para aquelas pessoas que decidirem, né, andar de táxi, exemplo, o Uber. O Uber você pode usar o mesmo aplicativo, tá? Sim. Então, de repente, você já quer botar aí na ponta do lápis quanto você vai gastar, você consegue ali do Uber botar o ponto de local que você vai estar, se já tiver definido o seu tipo de hospedagem, pro local que você quer ir, você vai ter uma base já do valor em dólar que você vai gastar. Então, assim, você pode usar o seu aplicativo Uber do Brasil. Exatamente, já que você tocou nesse ponto, tipo de hospedagem, eu diria que esse seria o nosso próximo importante tópico para ser decidido. Kiko,
como assim? Eu tô indo para Orlando, como assim tipo de hospedagem? Porque lá em Orlando, assim como outras cidades, né, ao redor do mundo, você tem várias opções de hospedagens. Não só hotéis, né? E dentro da própria classificação hotéis, nós temos hotéis econômicos, hotéis de luxo, nós temos resorts, né, dos próprios parques, resorts Disney, resorts Universal. Então assim, você tem uma gama gigantesca. E fora isso ainda, você tem uma coisa que em Orlando é super tradicional, que são as casas de temporada, não é isso? E são experiências completamente diferentes, né? Então assim, você precisa entender. Eu quero viver um pouco da cultura americana, eu quero ir no Walmart, eu quero comprar os temperinhos de lá, eu quero fazer a comida, né, ali em casa, eu quero fazer um churrasco, eu quero curtir uma piscina, ou então eu não quero me preocupar com nada, eu quero um hotel só pra dormir, tomar um belo banho, uma cama gostosa e dormir. Ou então, né, ainda assim quero viver uma experiência, exemplo Disney, quero ficar num hotel Disney pra sair do parque e continuar vivendo a magia Disney. Tem também, né, mas assim, a magia ela custa caro. É verdade. Custa um pouco a mais, pelo menos, né? Essa magia poderia fazer dinheiro, mas enfim, já que a magia não faz dinheiro, só consome dinheiro, mas, né, faz com que nossos dias sejam encantadores e que vale a pena cada centavo investido. Inclusive, dentro dos hotéis Disney, que a gente vai desenvolver também em algum outro podcast aqui, a gente tem algumas coisas fantásticas. Por exemplo, imagine você hospedado em um hotel Disney, que o monorail é aquele metrô, monotrilho, né? O monotrilho da Disney, né, passa literalmente dentro do seu hotel, na porta do seu quarto, e você, com alguns poucos passos, embarca dentro deste trem que descarrega você, que, né, te leva para dentro do Magic Kingdom, por exemplo, que é o Parque do Castelo da Cinderela. Conto de fadas, né? Total, né? Então, assim, aliás, esse hotel, né, o Contemporary, esse é um dos hotéis servidos pelo monorail, é um hotel que, assim, eu diria que dentro da história a Disney tem dezenas, né, de hotéis fantásticos, de resorts fantásticos, mas o Contemporary eu diria que ele tem uma magia especial e diferenciada, né, pelo formato do hotel. As pessoas que já pesquisaram, que já viram, que gostam de Disney, certamente já viram o prédio do Contemporary, né, em algum desses documentários, quando a hora que o monorail passa dentro dele. Então imagina você ali dentro, ali que fica o Chef Mickey. Enfim, né, outro dia a gente fala sobre isso, mas é magia que... Eu não vou nem dizer que não acaba. Eu não vou nem dizer magia que você leva pra casa, é magia que te leva pra casa, né? Porque ele literalmente te leva pro seu quarto pra você dormir. Francine Pantaleão, decidi então, ó... só falando da questão das casas, às vezes uma casa de temporada, além de tudo, vale muito a pena, porque você pega, vocês vão lá em 5, 6, 10, 15 pessoas, às vezes uma bela casa acomoda essa galera, e dividindo o preço da diária da casa pelas pessoas que estão no grupo, às vezes sai muito em conta e vale muito a pena. E às vezes sai bem mais barato do que ficar em um hotel, ainda que seja um hotel econômico. Sim, Por isso fantástico. que aí você vai ter que fazer umas continhas e algumas pesquisas. Vale lembrar também que aquela estação do ano, a época do ano que você vai, interfere também no seu tipo de hospedagem, né? Hospedagem, tanto casa quanto hotel, em temporadas altas, ficam mais caros. Lógico. E depois já de definido, então, o seu tipo de hospedagem, aí você vai definir o perfil de viagem. Francine, como eu vou definir um perfil de viagem? O perfil de viagem eu diria que seria a parte gostosa agora, quer dizer, tudo é gostoso, né? Mas é dizer o seguinte, o que nós queremos, quais são as nossas prioridades na nossa viagem? Nós queremos visitar os 4 parques da Disney, os 2 da Universal, ou não? Nós vamos priorizar as compras, ou nós vamos fazer um bem bolado entre os dois, vamos dividir, vamos um dia nas compras, vamos outro dia no Magic Kingdom, outro dia no outro parque, ou não, vamos pra praia, eu quero conhecer algumas praias. Somos só adultos, temos crianças, isso tudo vai interferir aí, né? Exatamente. Que tipo assim, queremos jantar fora todos os dias, ou um dia sim, outro dia não? Tem um restaurante específico que eu quero conhecer? Eu quero conhecer o T-Rex. Eu quero conhecer o Disney Springs. O que é o Disney Springs? Aliás, falaram um dia, né? Fazer um podcast só sobre Disney Springs. Com certeza. Que é um complexo de compras e de entretenimento de graça. Aí você fala, esse cara tá de sacanagem. Não, esse cara tá brincando. Desliga esse podcast, esse cara tá brincando. Nem estacionamento pago. Tudo de graça, tá vendo? Claro, tudo de graça sim, né? Você só vai, obviamente, o que você consumir, se você comer, se você comprar alguma coisa. Mas assim, eu diria que é o parque de diversão preferido dos adultos que estão lá para esse outro tipo de perfil, né? E gratuito. Estacionamento de graça, o ambiente é grátis, enfim. E é lindo. Então, assim, definir o perfil da viagem. Quantos dias de parque eu quero fazer? Quero fazer algum extra parque? Quero fazer um museu? Quero ir no Titanic? Compras, outlets. Qual que é o foco da sua viagem? Porque muitas pessoas decidem ir para Orlando nem com foco em parques, mas sim em compras. Porque os outlets são maravilhosos lá, que inclusive quem é da família MD1 consegue retirar gratuitamente ali o livreto de descontos, né? Exatamente. Lá no Premium, que é um dos outlets mais famosos do mundo,
ouvindo. E eu diria mais, viu, Francine? Além de tudo isso, eu vou deixar uma dica que eu acho que nem faz parte desse podcast, mas eu já vou abrir uma aspas para essa dica aqui para você que está ouvindo. O Walmart geralmente é um ponto de compras que as pessoas encaixam em algum momento no seu roteiro, Sim. né? E utilizam da melhor forma possível aquele tempo para ir no Walmart e se espremem essa coisa toda. A gente está em pandemia, vale sempre lembrar que as coisas estão atípicas, tá? Mas em linhas gerais, em tempos normais, e que se Deus permitir em breve vai estar... O Walmart, gente, eu diria pra você o seguinte, o Walmart é 24 horas, ou seja, qualquer hora é hora. Eu aproveitaria ao máximo todo o tempo disponível do horário, né, do horário normal comercial, diria assim, para aproveitar os outlets, para aproveitar os parques, para aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar, e eu sempre colocaria, né, o Walmart em horários alternativos, em momentos alternativos, para tapar buraco. Às vezes fala assim, cara, estamos fazendo nosso roteiro aqui, ó, aí sobrou um horário aqui, ó, por 10 horas da noite, o que a gente vai fazer? A gente não quer ir para casa agora, a gente quer estender um pouquinho mais. O Walmart cabe nesse momento, porque ele é 24 horas. Então, assim, utilize o Walmart, ponha o Walmart no seu roteiro, se você quiser, tudo bem, mas utilize o Walmart, porque ir no Walmart uma vez, 1000 vezes, 1 bilhão de vezes é maravilhoso, né? E todos os dias. Pô, o Walmart fica 5 minutos da nossa casa, a gente vai todos os dias. E a gente não enjoa. Não enjoa. Então, assim, utilize o Walmart, inclusive, como um belo de um coringa, né? Inclusive, o bom de você locar um carro é isso, né? Você ter essa liberdade de ir e vir a hora que você quiser. Saiu do restaurante, inclusive, ó, uma outra dica já, que a gente vai emendando. Restaurante em Orlando fecha cedo, gente. 10 horas da noite, né? Basicamente, nem todos. Tem algumas exceções aí que são 24 horas, ou que ficam abertos até as 2 da manhã. Mas, assim, fecha cedo. Então, e muitos requerem, né? A maioria requer reserva. Então, assim, 10 horas da noite, 10h30, você saiu do restaurante, não tá com sono, quer curtir Orlando, vai pro Walmart. Não, e o Walmart é vida, né? O Walmart tem tudo que você precisa e muito mais. Fica mais uma dica de Walmart. Tudo que você vê um balãozinho amarelo escrito clearance, né? Clearance, ali é como se fosse, como é que é? Liquidação. Liquidação. Todo Walmart tem um corredor de liquidação. Meu amigo, é ali que a criança chora e a mamãe não vê. Enfim, Francine Batalhão, próximo tópico da nossa viagem que eu acho muito importante. Aliás, eu diria que este nem é um tópico. Esse é uma dica, né? 2 dicas, eu diria. A primeira delas, eu diria que uma das mais importantes da viagem, que é você cuidar do seu bem-estar, ou seja, você contratar um plano, né, um seguro viagem. Isso geralmente é o menor dos custos de uma viagem e muitas pessoas não contratam por uma economia tão pequena, e eu já vi pessoas se darem muito mal, não foi uma nem 2 não, muito mal, porque hospital, né, serviço de atendimento médico nos Estados Unidos é extremamente caro. Eu diria pra você, Francine, o seguinte, uma comparação para nossa galera que tá ouvindo o nosso podcast, o nosso Welcome Aboard, eu diria o seguinte, você ficar doente nos Estados Unidos, vamos falar de Orlando, vai? Sim. Mas nos Estados Unidos em geral. Mas vamos falar de Orlando. Vamos falar de Orlando. Você tá em Orlando e você teve um problema. Você, sei lá, você pegou uma infecção de estômago, comeu alguma coisa que não devia, torceu o pé. Enfim, 1000 coisas podem acontecer. Eu diria que uma comparação ao brasileiro, porque tem um hospital que é super, hiper, mega famoso e provavelmente conhecido no Brasil inteiro, que é o Albert Einstein. Eu diria que qualquer intervenção médica nos Estados Unidos seria equivalente a você, né, ter que chegar ao Albert Einstein e pagar pela sua consulta. É verdade. E detalhe, hein? Eu acho que o Einstein ainda sai mais barato. Perfeita comparação, é isso mesmo. Eu acho que ainda o Einstein sairia mais barato. É muito caro nos Estados Unidos mesmo. Orlando é muito caro. Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? De repente você vai ficar resfriado, você vai torcer o pé, você vai quebrar o pé. E aí, gente? E aí, você vai ter que... Você vai adquirir uma conta aí em dólar absurda. Então já vou te contar uma historinha, resumir, o resumo do resumo do resumo. Uma vez uma família, né, eu os conheci no parque, né, no Hollywood Studios, fãs do KLB, eu tava com os meus irmãos, e aí a menina, a filha da família, veio, pediu pra tirar foto, ela tava meio chateada, eu falei, pô, por que você tá chateada? Ela falou, cara, a gente chegou ontem em Orlando, tá? O meu pai no voo começou a infartar. Nossa, tá bem, né? Tava bem. Mas assim, ele começou a ter um princípio de infarto ainda no voo. Olha que loucura. Chegou em Orlando, desembarcou já na maca, já levaram pro hospital, beleza. Graças ao bom Deus, ele se recuperou e etc. A continha ficou nada mais, nada menos do que, acho que, se não me engano, 150 mil dólares para 2 dias de internação. Aí você faz isso vezes 6, quase, né? Que é quase o dólar de hoje. Né? Aí você vê quanto ficou a brincadeira, né? Mais de R$1 milhão para algo que você poderia ter economizado, assim, com questão de alguns poucos dólares, sei lá, 6 dólares, 8 dólares por dia. Que é uma média aí de que você vai pagar de um seguro viagem. Vale muito a pena. Lá no site do MD1 tem todas as informações, onde comprar, como comprar e etc. Inclusive... E lembrando...
Oi, que no período de pandemia, né, tem Exatamente. seguros que cobrem pandemia. Então, gente, né, não vamos sair do Brasil sem seguro viagem. Exatamente. Uma segunda dica nesse mesmo tópico, eu diria tópico dica, né? Seria, a gente sempre falou isso há muitos anos, né? Quem me conhece do KLB, quem Antes conhece, do MD1 ainda. mas Né? bem antes do MD1. A gente sempre falou algo assim, eu tenho uma vivência de Orlando de 30 anos, Francine, né, há 7 anos. Então assim, é algo que verdadeiramente a gente tenta dividir com vocês essa experiência, porque a gente já viu muita gente ser passada para trás, a gente já viu muita gente ser enganada. Então assim, uma coisa que a gente sempre falou, não vale a pena você usar o seu telefone, a sua linha do Brasil nos Estados Unidos. Como assim, Kiko? Mas a minha operadora, né, ela tem o plano internacional, eu tenho lá o roaming internacional. Eu diria para você que assim, primeiro, a quantidade de gigas que você gasta nos Estados Unidos é algo tão absurdo que você perde a noção e o controle, porque ali você faz live, você posta, você filma, você fala com a família, você liga pelo WhatsApp, você, enfim, tudo isso, né, de uma Consome forma... muitos dados. Muitos dados, né? E assim, tudo isso vai acabar batendo na sua conta aqui no Brasil e geralmente não bate na hora que você chega. E aí é que dói, Francine, porque aí você voltou de viagem, às vezes as operadoras americanas que estão... Né? Quando você chega no Estado, mesmo que você leve a sua linha, você está sendo operado Sim. por uma operadora local. Então, assim, às vezes eles levam 30 dias, 60, 90 dias para mandar a conta. Quando essa conta bate na sua operadora aqui, então você tem lá a sua conta lá de R$150, R$200 por mês, exemplo. Aí você habilitou o seu home internacional, foi para Orlando em janeiro. Aí chegou, final de janeiro, pagou sua conta, fevereiro veio lá seus R$200, 200 e poucos reais. Às vezes vem alguma coisinha, veio R$300, fala, já paguei, que legal. Aí quando você chegou em março, vem lá R$800 de conta e você fala, que é isso? Não é meu. Então, assim, de fato pode levar esse tempo. O que a gente sempre aconselhou? Que você compre um chip de viagem. Você vai pagar barato, tá? Você já vai saber quanto você vai pagar. E se você comprar, inclusive, o chip que a gente indica lá, além de ter desconto usando o cupom Família MD1, um desconto fixo do chip, tá? Família MD1, você tem tudo ilimitado. Ligações ilimitadas, internet ilimitada. E o preço que você vai pagar é aquele. Pagou aquele 30 e poucos dólares, né? Dependendo da quantidade de depende da dias. quantidade de dias. Lógico. Mas assim, você vai pagar aquilo ali, acabou. Você não vai pagar mais nada. Não vai se preocupar de repente, ó... Inclusive uma dica, locou o carro, você não precisa alugar o GPS. Você Sim. pode usar o Waze do seu Isso. telefone e consome dados. Então assim, comprou aí o chip de viagem, falando do nosso chip de viagem do MD1, que é tudo ilimitado, você não precisa se preocupar em ficar na mão. Puxa vida, gastei todos os meus dados. Porque tem alguns tipos de viagem que são 2 gigas, 4 gigas. Gente, isso aí, ó... É 1 hora em Orlando que esses 2 gigas foi pro saco. É verdade. Então o chip do MD1 ele é totalmente ilimitado, tá? Você pode entrar lá portalmd1.com, você vai ter o link direto para comprar o chip e você que tá ouvindo o nosso podcast, usa o cupom Família MD1. Você tem 15% de desconto, isso aí é só para quem é da nossa família. Francine Pantaleão, falamos de tantas coisas, mas eu acho que talvez, né, o nosso amigo, a nossa amiga que tá ouvindo aí o nosso Welcome Aboard, né, ele tá perguntando assim, pô, legal, eles falaram um monte de coisa, entendi, pô, abriu minha cabeça, cara. Agora tem o seguinte, o ponto mais importante eles não falaram e eles não vão conseguir resolver o meu problema, porque eles não sabem quem eu sou, eles não sabem quem vai comigo, eles não sabem fazer. Exatamente, eles não sabem de nada disso. Então assim, legal, tudo legal, vou poder planejar, mas o meu planejamento sempre vai ficar aquém dos valores, né, que eu de fato vou gastar. E aí que eu digo pra você, meu querido amigo, minha querida amiga, Nós temos a solução. foi pensando em você que nós desenvolvemos no MD1 uma calculadora, aliás, várias calculadoras, para te ajudar em todo o processo, não só do seu planejamento, mas inclusive até mesmo na sua viagem, durante a viagem. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa aqui, a gorjeta, né, o tip. A gorjeta lá chama tip, TIP. Então assim, o tip ele é calculado baseado em várias coisas, né? Ele é baseado no número de pessoas que estão na sua mesa, no tipo de restaurante que você tá, pode interferir. Alguns restaurantes incluem, outros não, a maioria não. Mas assim, o tip nos Estados Unidos, ele é algo cultural e o salário dos garçons, né, a parte gorda mesmo, onde o garçom tira o sustento dele, Vem da gorjeta. Vem da gorjeta. Então assim, seria muito mal, de má educação, né, você não dar a gorjeta. Diferentemente do Brasil, que eles cobram a gorjeta, às vezes a gente até fica meio brava, pô, isso aí não vai pro garçom. 10% que a maioria nem vai pro garçom, né? Pois é. Vamos combinar, fica pro restaurante. Nos Estados Unidos esse negócio é sério e é dali que o garçom tira o sustento. Então assim, fala, pô, mas quanto que eu vou dar de gorjeta? Agora me ferrei, não é 10%?
tem uma calculadora de gorjeta que você põe o valor. Você tá lá no restaurante sentado, você tem o aplicativo do MD1 no seu celular. Você vai lá, você vai abrir a calculadora de gorjeta, você vai colocar lá, conta deu, sei lá, $80. Quantas pessoas tem na mesa? Você coloca lá, tem 4 pessoas na mesa. Ele já vai fazer toda a conta pra você. Quanto você dá de gorjeta, quanto deu a parte de cada um separado, quanto deu a conta final somada a gorjeta, enfim, todas as informações mastigadas. Mas, Francine Pantaleão, não era de gorjetas que eu ia falar, que eu me empolguei. Na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, uma das perguntas que mais chegam pra gente no MD1, aliás, você que tá com a gente aqui no Welcome Aboard, seja muito bem-vindo, a bordo, inclusive, né? O Welcome Aboard é o podcast oficial do MD1, só que nós resolvemos nomeá-lo de uma forma diferente, porque aqui a gente não vai falar só de Orlando, que é o caso do MD1. Aqui nós vamos falar de muitas coisas, de muitos lugares, a gente vai falar, né, de Europa, de Estados Unidos, de Las Vegas, de Califórnia, enfim, né, Nova York. Então assim, mas vamos voltar para nossa viagem, né? Então, a pergunta que mais chega no MD1 é: quanto eu gasto para fazer uma viagem para Orlando, né? Simples assim, e a resposta às vezes é tão difícil de se dar. Porém, nestas calculadoras, né, elas estão disponíveis lá no portal md1.com, você tem uma calculadora de custo de viagem. Você vai colocar quantas pessoas vão no seu grupo, quantos dias você vai ficar, que época do ano, tudo isso que a gente está ensinando para você aqui, que época do ano você está pretendendo ir. E a calculadora vai fazer... Quantos carros, né, vocês vão alugar do seu grupo de viagens. Exatamente. Estacionamento dos parques, ele já soma tudo para você. Vale lembrar, gente, que isso é uma estimativa, claro, tá? Não é um isso orçamento. não é um orçamento. Isso. Obviamente que se você quiser uma precisão, você vai começar a orçar. Vou orçar já a aérea, os parques, ingresso de parque, enfim. Então, assim, isso é uma estimativa para você ter uma base. Bom, agora eu já sei mais ou menos que a minha família, o meu grupo de viagem, alimentação, que é muito importante. Então, assim, eu já sei que eu vou gastar X mil reais para fazer uma viagem de X dias aí para Orlando. E a calculadora te dá todas as opções assim. Então, assim, ela fala quantas pessoas, quantos dias, que época do ano. Aí ela fala assim, quantos dias você vai visitar a Disney, né? Para calcular estacionamento. Quantos carros são? Ah, são 2 carros. Então lá, 2 carros, são 3 dias na Disney, 2... Você vai preenchendo, é super fácil. E no final ela te dá, inclusive, um resumo. Ó, você vai gastar tanto de alimentação, você vai gastar tanto de aérea, você vai gastar tanto de hospedagem. Então, assim, é muito legal. E óbvio que essa calculadora é uma estimativa, mas é uma estimativa, né, muito embasada em várias informações, várias fontes que trabalham por trás da calculadora, né, para trazer isso para você de uma forma bem aproximada, tá bom? Então ficam essas 2 dicas, o chip de viagem e essa calculadora, o chip de viagem, o seguro viagem e as calculadoras que vão poder te auxiliar em tudo que você precisa, sem dizer os tamanhos, né? Porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, aqui a gente usa... Eles são avesso. A gente usa o sistema métrico, né? Então a gente usa quilômetro, metro, centímetro, litro. Nos Estados Unidos, eles usam o sistema imperial. Então são milhas, são libras, né? São onças. Então é tudo diferente. E a calculadora, pra você falar assim, meu Deus, e agora eu fui no posto e vi o valor lá, tava dizendo que era 1 galão. Eu não quero 1 galão, eu quero 1 litro. Então assim, vai fazer a conta pra você, né? 1 galão, 1 litro, etc. Vai converter tudo pra você, pra colocar, né, dentro dos padrões de medida que você tá acostumado. E agora, ó, o último tópico, e eu diria que assim, é que todo tópico é muito importante, mas esse verdadeiramente vai fazer com que o seu dinheiro, assim, meu dinheiro, sabe pra você dizer, meu dinheiro foi bem gasto. Vai ser bem gasto. Vai ser bem gasto, porque eu planejei tudo certinho e é o roteiro day by day, gente. O que é o roteiro day by day? O roteiro day by day é o seu roteiro diário, do dia. Então assim, ó, cheguei em Orlando, primeiro que você precisa assim, ó, não conte o primeiro dia da chegada, nem o último. Conta, de repente eu cheguei cedo em Orlando, você vai fazer o check-in às 3 horas da tarde, normalmente. Se você chegou antes das 3, o que você vai fazer nesse tempo livre? Normalmente você vai, de repente, pro Walmart, para um Springs da vida, para pegar já os seus tickets ali da Disney, ou então dar uma passeada por Orlando. Mas assim, parque é algo que a gente não indica fazer nem no primeiro dia, nem no último dia, né? Então assim, não conta esses dias como algo parques, diria assim. Sim. E aí, o roteiro dia... Então assim, você chegou, no dia seguinte você vai fazer o Magic Kingdom, que você quer começar com o Magic Kingdom. Aí depois, no outro dia, você vai fazer o quê? A nossa dica, já vou deixar uma dica aqui. Eu acho que 3 dias de parque seguido é bastante. Sim. Mas assim, é o limite. É o limite porque, gente, você anda... Sem intervalo. Né? Sem intervalo, né? Porque se anda muito nos parques mesmo, você tem que chegar bem cedo. Aliás, a nossa dica é que você chegue bem cedo para poder aproveitar ao máximo, né? Afinal de contas, é uma viagem que é gasta em dólar. Então tem que fazer aproveitar, né? E a gente depois vai trazer em outros episódios, né? Aí, o planejamento do parque. Então, tipo assim, a Disney oferece, por exemplo, o Fast Pass.
Agora está suspenso por conta da pandemia, mas enfim, é um benefício da Disney gratuito, é um fura-fila da Disney que você pode utilizar. Enfim, tem muitos recursos que depois, em outros episódios, a gente vai, né, trabalhar com você para que você possa fazer aí o próximo passo, né? O mergulho dentro dos tópicos de uma forma diferenciada. Esse roteiro Day by Day, ele é importante você fazê-lo e fazê-lo de fato. E às vezes o Day by Day não basta simplesmente você dizer, olha, então hoje eu vou no Magic Kingdom, amanhã eu vou no... Se você fizer dessa forma, não funciona. O seu dia vai ser perdido. Mais uma dica que a gente tá dando. Eu espero que vocês estejam anotando tudo isso, né? Mas enfim, mais uma dica muito preciosa. Dentro do nosso aplicativo tem um roteiro dos parques, tá? Porque você fala assim, hoje eu vou no Magic Kingdom, mas aí você dizer que vai ao Magic Kingdom, que é um parque que tem várias atrações, que tem muita coisa pra fazer, que tem muitos shows e etc, né? Fica um tanto quanto vago. Você fala, tá bom, vou, mas começo por onde? Começo que horas? O que eu faço? O que eu priorizo? Então, os roteiros do MD1 do parque, os roteiros de dentro dos parques, vão te auxiliar, já estão prontos. Esses aí já vão te auxiliar e eu vou te falar uma coisa, a gente já ouviu muita abobrinha por aí. Aquele roteiro nós fizemos como se fosse para nós. Assim, nós, com a nossa experiência de Orlando, falamos como é que a gente gostaria de aproveitar, como a gente acha que poderíamos aproveitar o parque da melhor forma possível. Escrevemos esse roteiro e deixamos ele disponível para você, ou seja, você vai estar fazendo o nosso roteiro, do jeito que a gente enxerga. Nosso roteiro personalizado. Personalizado, da melhor aproveitamento. Mas vamos lá. O roteiro Day by Day, ele quer dizer o seguinte, então eu vou, no primeiro dia de viagem, né, chegamos, tal, fizemos o que eu né, nos instalamos, aí tomamos uma ducha, tal, descansamos. O primeiro dia de viagem, o dia seguinte é a chegada. Vamos acordar às 6 horas da manhã, vamos tomar uma ducha no hotel, vamos descer para a recepção, vamos tomar um cafezinho da manhã já americano, já com aquele cheirinho, né? Com os pãezinhos, com a manteiguinha americana, o cafezinho americano, ou vamos passar no Starbucks, enfim, da maneira que você quiser. Aí às 7h30, 8 horas da manhã, a gente vai começar a se encaminhar para o Magic Kingdom. Então assim, isso é o roteiro Day by Day. É de fato você descrever cada dia. E colocar os horários, que isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa, olha, amanhã eu vou fazer Magic Kingdom, aí acorda lá às 10, 11 horas da manhã, você já perdeu muita coisa metade do dia. Metade do seu dia, né? Então assim, olha, tal hora, às 8 horas da noite, vai começar hoje o show de fogos, né? Sim. Então é bom ficar de olho nos aplicativos também, Disney, Universal, para você ter todas essas informações que podem ser mudadas dependendo da época do ano, de eventos, pagos à parte, essa coisa toda. Então o roteiro Day by Day é isso. Uma dica, de repente você tem ali só seus 10 dias e você quer conhecer ao máximo. Como eu falei, eu acho que 3 dias seguidos de parque, sem intervalo, é o máximo para você poder ter um bom aproveitamento, porque senão no outro dia você vai estar exausto, você não vai conseguir curtir ali o parque e vai acabar desperdiçando, né? Dinheiro e tempo. Então assim, aí você intercala com um dia de compras, com um dia livre para você conhecer atrações extra parques, para você ir pro seu Walmart ou qualquer outra coisa, né? Tem muita coisa para fazer e esse roteiro Day by Day é quem vai verdadeiramente traçar o seu dia a dia durante a sua viagem. Ou seja, é esse carinha aí, é esse tópico número 11 que vai dizer o seguinte, olha, a sua viagem verdadeiramente vai ser muito bem aproveitada porque ela está detalhadamente, né, descrita aqui nesse roteiro e você obviamente vai poder fazer isso com todo esse acompanhamento dentro do site, do aplicativo, de todas as plataformas do MD1 quando o assunto for Orlando, porque ali você tem tudo que você precisa. Só vou recapitular então, Francine, eu vou voltar lá no comecinho desse podcast e dizer, planejamento de viagem, o primeiro tópico, decisão, quero ir. O segundo tópico, quem vai? Quem são as pessoas que vão com você? O terceiro, o que tem em Orlando? Ou seja, pesquisar mesmo, parques, restaurantes, extra parques, praias, etc. Número 4, quando? Que época do ano eu vou? Janeiro, fevereiro, Natal, Ano Novo? Enfim. 5, quantos dias eu tenho disponíveis? Quantos dias eu vou ficar em Orlando? 6, vou alugar um carro? Vou utilizar dos transportes locais? 7, tipo de hospedagem? Vou ficar num hotel? Vou ficar numa casa? 8. Qual o perfil da sua viagem? Vamos focar mais em parques, mais em compras? Vamos dividir meio a meio? Vamos para praias também? 9. As dicas que nós demos. Nunca use o seu chip da sua operadora nacional, compre um chip de viagem e nunca viajem sem o seguro viagem, seguro saúde, né? Número 10. Utilize as calculadoras para você poder ter essa ideia, né, dos seus custos, quanto você vai gastar e assim poder se planejar muito melhor. E número 11, e provavelmente o resumo de tudo isso que a gente veio construindo, fazer o seu roteiro day by day, ou seja, o seu roteiro dia a dia da melhor forma possível para que o
seu aproveitamento seja impecável na cidade e no lugar mais feliz e mais mágico do mundo, né, Francine? É isso aí, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Eu espero vocês na próxima semana. É verdade, eu adorei começar isso aqui e agora é mais um cantinho especial e mágico do MD1 com você, o Welcome Aboard. Lembrando, não sei por onde você está ouvindo, mas assim, nós estamos no Spotify por enquanto, nós temos o site, né? Ai, como assim o site? É porque todo o nosso podcast, ele tem um pequeno descritivo com alguns tópicos. Por exemplo, esses tópicos que eu falei pra você, você pode pegar eles escritos lá entra no portal md1.com, clica no ícone lá podcast e você já vai ser levado diretamente ao site exclusivo do Welcome Aboard. Seja lá quando for ou pra onde for, Boa viagem!